Missão de reconhecimento. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Números, hoje Números capítulo 13. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos, e o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje, capítulo 13. E depois desses pedidos, quero ler aqui o versículo 1 e versículo 2 que diz: E o Senhor disse a Moisés: Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Portanto, agora, depois então dessa partida do povo, que nós vimos ali no capítulo 10 do livro aqui de Números, então o povo se levantou ali para partir, e agora eles chegam então ali nas proximidades da terra prometida. E ali, agora, o Senhor dá uma ordem para eles irem, para reconhecerem ali essa terra. E ali, a partir do versículo 17, Moisés vai dar uma ordem. Desculpa, Moisés vai dar uma ordem. Então Moisés pediu para o povo olhar e averiguar a terra. Então eu quero ler aqui com vocês ainda, versículo 17 até o versículo 20, que diz: Quando Moisés os enviou para observar Canaã, disse: Subam pelo Neguebe, prossigam até a região montanhosa, vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Portanto, desculpa, o que nós vamos perceber aqui é que o Senhor manda então Moisés enviar alguns espias ali para reconhecerem a terra, e ele dá algumas orientações para esse povo. E o que a intenção de Moisés é levar para o povo, para esses espias averiguarem essa terra para confirmarem aquilo que o Senhor já havia prometido lá em Gênesis, né, no capítulo 12, para Abraão, mas agora em Êxodo, lá no capítulo 13. Então, a gente percebe que depois da 10ª praga, o Senhor vai trazer então ali a lei sobre a Páscoa, e depois na consagração dos primogênitos, ali no capítulo 13, no versículo 5, vai dizer a partir então ali do versículo 5, quando o Senhor, então Êxodo capítulo 13, versículo 5, quando o Senhor os fez entrar na terra dos cananeus, os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura. Vocês deverão celebrar esta cerimônia nesse mesmo mês. Portanto, aqui na saída, antes da saída do povo do Egito, Moisés lembra a respeito do que o Senhor havia prometido aos antepassados, o que havia prometido para Abraão e como que era essa terra. E nós percebemos que essa promessa não vai acontecer apenas ali em Êxodo capítulo 13, versículo 5, mas também em Levítico capítulo 20, lá no versículo 24, vai falar novamente a respeito dessa terra que emana leite e mel. E agora Moisés dá essa ordem ali para os espias, que o que eles deveriam observar nessa terra.
se realmente é a terra que o Senhor prometeu. Era isso que eles deveriam olhar. E a gente percebe aqui então que existem duas pessoas, e nós vamos perceber aqui, né, ao ler o capítulo 13 e o capítulo 14, que duas pessoas vão se levantar ali para fazer com que o povo se lembre dessas promessas. Então, eles vão tentar animar o povo, mas os outros ali não vão fazer esse mesmo, com essa mesma intenção de animar, mas muito pelo contrário, eles vão murmurar, algo que nós já tratamos aqui no capítulo 12, algo que também nós tratamos no capítulo 11. Portanto, no capítulo 11 nós vemos duas murmurações, no capítulo 12 nós vemos mais a murmuração de Miriam e Arão, e agora no capítulo 13 e 14 nós vamos perceber a murmuração, portanto, desse povo com relação a essa terra que o Senhor prometeu. O que é necessário a gente perceber ainda é que, se a gente averiguar aqui essa lista que vai do versículo 4 até o versículo 15, a lista que é disposta aqui, ela é dos espias, né, daqueles que vão averiguar a terra, ela é diferente da lista que é apresentada no capítulo 1, 2 e 7 aqui de Números. Portanto, nós percebemos essa diferença. Mas por quê? Porque provavelmente as pessoas que estão ali na lista do capítulo 1, 2 e 7 de Números são os anciãos ali de cada uma das tribos. E aí agora não pode enviar lá para a terra os anciãos, mas sim aqueles jovens guerreiros, então homens que estão prontos e dispostos a lutar. E o que a gente percebe é que os dois que vão se posicionar em favor da terra prometida, para animar o povo, para subir ali, tomar posse dessa terra, é, da tribo de Judá, né, que vai ser o Caleb, que está aí no versículo 6, então da tribo de Judá, Caleb, e depois aí no versículo 8, da tribo de Efraim, Oséias. Esse Oséias que vai ser falado aqui no versículo 16, são esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. Aí abre parênteses. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Portanto, aí uma mudança no nome de Josué. Algo que a gente percebe que aconteceu com o nome de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 17, versículo 5, o Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão. Também em Gênesis capítulo 17, versículo 15, o Senhor mudou o nome de Sara para Sara. Então, o que era o nome Sara passou para Sara. E agora também em Gênesis capítulo 35, versículo 10, que o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. E agora a gente vai perceber aqui, então, em Números capítulo 13, versículo 16, falando que o nome de Oséias, né, filho de Num, seria mudado posteriormente por Moisés para Josué. E algo interessante que a gente tem que relatar aqui nessa mudança do nome de Oséias para Josué é que nas versões gregas antigas do Antigo Testamento, então lembre-se que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, a sua grande, maior parte em hebraico, né? E uma pequena parte aí em aramaico, ela foi traduzida para o grego. E nessas traduções, nessas versões antigas do grego, o nome que aparece aqui como Josué é Jesus. Portanto, aí essa variação do nome Jesus, Josué, não é verdade? Então, nós percebemos aqui esse fortalecimento no nome de Josué, esse que vai então encorajar, que vai ter então essa intenção de encorajar o povo, e aí então essa variação no nome dele. Mas algo que é necessário nós então continuarmos falando aqui é a respeito da postura desse povo. Esse povo que, ao invés de crer na promessa do Senhor, eles vão acabar murmurando, reclamando, eles vão olhar as dificuldades e não as coisas boas. Perceba que lá
no versículo 27, né? Então aqui do capítulo 13, lá no versículo 27 vai falar que, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Versículo 28, mas, e o grande problema é o mas, não é verdade? Então, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Portanto, agora a gente vê esse mas, essas dificuldades que são apresentadas. Lá no versículo 31, vai falar: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Portanto, o povo agora vai gerar uma incredulidade nesse povo. Olha, o Senhor, então, que falou que daria então para os nossos antepassados, e quando nós saímos do Egito, há mais de um ano atrás, quando saímos do Egito, o Senhor falou que nos levaria para uma terra que mana leite e mel. Realmente a terra mana leite e mel, mas ela é impossível para nós. Então eles começam a colocar agora essas dificuldades, essas impossibilidades, e aí eles tornam agora a promessa de Deus ser impossível. Parece que esse povo não viu tudo que o Senhor fez desde a saída deles do Egito, passando pelas 10 pragas, passando pela abertura do Mar Vermelho, passando pela destruição do exército de Faraó, passando pela providência de Deus, aonde o Senhor deu para eles água, aonde o Senhor deu para eles comida. Então, eles, apesar de tudo que o Senhor fez, de toda boa dádiva do Senhor para com esse povo, agora eles trazem então ali essa impossibilidade, eles veem essa dificuldade. Parece que o Senhor nem abriu o mar vermelho para eles. Parece então que tudo que aconteceu no passado estava tão distante, eles vão se esquecendo das boas coisas que o Senhor fez na vida deles. E perceba, se nós fizermos essa construção da história de Êxodo até esse momento, quantas coisas boas o Senhor fez para esse povo. E eu preciso trazer isso para os nossos dias. Comece a olhar e observar a sua vida. Você vai perceber que há mais bênçãos na sua vida do que dificuldades. Mas às vezes nós fixamos o nosso olhar para as dificuldades, para aquelas coisas difíceis, e esquecemos que o Deus que trouxe a gente até aqui e que fez tantos milagres ao longo das nossas vidas, não vai poder resolver talvez essa dificuldade que nós estamos enfrentando atualmente. Perceba que o grande problema desse povo é a murmuração, que nós já falamos aqui no estudo de hoje, que já viemos tratando desde o capítulo 11. Então, duas murmurações no capítulo 11, uma murmuração no capítulo 12, agora essa murmuração aqui no capítulo 13. E entenda que quando nós murmuramos, como já falamos aqui no estudo de ontem e anteontem, nós estamos falando para Deus que nós faríamos diferente dele, que a nossa vontade, que a nossa forma de agir seria melhor do que a dele. Nós estamos falando que se nós estivéssemos sentados no lugar dele, faríamos diferente, faríamos muito melhor. Portanto, nós não podemos reclamar, nós não podemos olhar para as adversidades com desconfiança de Deus. Aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Se ele falou com você, meu irmão, minha irmã, que ele vai fazer, então creia que ele vai fazer, não duvide da palavra dele, porque a incredulidade é que traz problema para as nossas vidas. Lembre-se do que Jesus falou lá em Marcos capítulo 16, lá no versículo 15 e 16, Jesus fala, ó, vão pelo mundo e pregue o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O grande problema está na incredulidade. Creia nas promessas do Senhor, creia em tudo aquilo que ele prometeu para você, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E pense, você tem realmente crido nas promessas do Senhor para a sua vida? E mostre que você tem crido não apenas do falar, mas nas atitudes,
porque o que importa são as atitudes. Nós precisamos obedecer, nós precisamos crer. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.